74. O tema é Más Palestras. Más Palestras. Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Explicando agora Emmanuel, a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. É um chamado, a nós a ficarmos mais alerta em relação às más conversações, a respeito. Então agora nós vamos lendo e vamos comentando. Más palestras. Porque a gente fala palestra, a gente pensa assim, existe palestra é algo que ensina, geralmente é algo bom. Mas de um tempo para cá nós fomos descobrindo que existem má curso, má palestra, má explicação, má conversão. Antes nós acreditávamos que isso era algo mais difícil de acontecer. Naturalmente, hoje, nós presenciamos isso com mais facilidade. Bom, então as más palestras. Ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está dizendo assim, mantenha-se afastado das más conversações. E aí ele vai tratar aqui como identificar e como se proceder. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. É verdade. Os traços dessa inferioridade é o nervosismo, uma instabilidade emocional, porque onde não é uma conversação digna, ou deixa a pessoa irritada, nervosa, triste, ansiosa, com medo, não traz a paz, a tranquilidade, a segurança.
A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. Então, é natural a gente perceber nessas palestras que sempre no conteúdo há uma desconfiança, um chamado de atenção para a gente refletir na possibilidade de uma farsa, de uma mentira naquele tema que está se palestrando. O veneno de investigações doentias espalham-se com rapidez. Hoje a gente vê muitos sites, hoje, aliás, praticamente hoje todos os sites que vão para a internet e começa a ter um número de acesso grande, imediatamente aparecem os chamados investigadores por conta, porque todo mundo quer o like, né? Todo mundo é por conta, mas o mesmo objetivo eu quero atingir um vídeo que chegou na internet em 1 milhão de pessoas. Se eu combater esse vídeo, no mínimo eu ganho, aí vamos colocar 50%, hein? Pega mais, eu ganho 500 mil, certo? Então começam as investigações doentias, espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Aqui nós já estamos situando como identificar essas falas, essas palestras, esses sites, né? Começa sempre aquela... Não há muito sinceridade na informação, muitas vezes ela não é checada, e menor expressão de força fraterna, ou seja, normalmente ela combate uma ideia, mas não dá outra para se calçar, porque nós podemos divergir de opiniões, nós podemos apresentar defeitos, críticas, isso é muito bom. O que nós não podemos é simplesmente atacar com críticas, com defeitos, e não dar pelo menos mais uma alternativa caso a pessoa concorde com a minha opinião, então, e deixe de seguir ou de se instruir ou de aprender com naquela direção que ela havia escolhido. Então, se eu vou entrar para falar mal, criticar, combater, eu tenho que deixar uma alternativa. Caso alguém, o público, concorde comigo, eu deixo uma outra alternativa para pensar, refletir, seguir, acompanhar, estudar, seja o que for. Mas chegar e combater é o que nós temos mais hoje na internet. Tem sites, tem canais que falam mal de todo mundo, de tudo e de todos. Simplesmente falam mal, pronto. E acabam tendo muita visualização, porque ele não fala mal de cachorro morto, né? Ele só vai falar mal de sites que tem mais de não sei quantas mil visualizações. E aí não importa a linha, o direcionamento, é sempre falar mal, não deixando nenhuma alternativa. Então, aí ele diz assim: em seu berço ignominioso nascem injustos, né? Nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. E aí entra mais ainda. Muitas vezes o canal é bom, o canal tem uma boa intuição, o canal tem uma boa direção, um bom objetivo, seja no que ele estiver atuando, qual for o assunto, religião, política, ciência, filosofia, seja o que for, educação. Mas aí começam também as calúnias, os ataques em cima, né?
as falações, que transformam-se isso em fofoca. E às vezes, é uma coisa muito interessante em nós, nos seres humanos, muitas vezes eu não sigo, não acompanho, não memorizo, não me chama atenção um determinado assunto. Mas um escândalo referente a quem dá aquele assunto, isso me interessa. Isso eu decoro, isso eu passo para frente, isso eu busco me orientar. Por exemplo, vamos supor que eu não gosto da área de filosofia, da filosofia de Maquiavel. E aí então eu não gosto, não estudo nada disso, não leio nada disso, quer dizer, já li por isso que eu não gosto, mas não sigo nada disso. Mas se um palestrante Maquiavel der uma escorregada, falhar algo que não deveria, eu vou ser o primeiro a memorizar que ele falhou, enganou-se e vou passar isso para cima para diante. Então nós adoramos propagar muitas vezes a inverdade. E é por isso que faz com que sites ou opiniões críticas não dignas tenham tanto acesso na internet, porque eu tenho interesse em saber mais o lado negativo daqueles que trabalham. Eu não quero trabalhar, eu não quero entrar num site de filosofia, eu não vou criar um site de filosofia, de religião, eu não vou criar um site de política, mas eu quero saber tudo de errado que acontece nesses sites. Então, e a ideia aí é a tentativa, né, da destruição de lares honestos. Por quê? Quando são ideias que tentam unir a família, instruir a família, promover a família, incentivar a família, a gente percebe hoje que é muito atacado, é muito mal visto, né? É muito criticado e muito perseguido, porque nós estamos hoje numa ideia de que nós precisamos, a ideia é que destruam as famílias. Então, mas o que ele diz assim: surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emergem a curiosidade criminosa, que compadece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo. Opiniões desabridas são opiniões ofensivas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. Porque a tentativa é acusação, é apontamento, tudo que encontram, tudo que falam são sempre apontamentos enegrecedores, destruidores, feios, né? Imorais, incertos. E começam então, depois vem, como ele está dizendo aqui, as opiniões, emitem opiniões desabridas, violentas, até mesmo o linguajar. Isso é muito importante para nós, tá? O linguajar, como se dirige uma crítica, dá a gente perceber o grau de evolução de quem critica. Quando nós percebemos um linguajar muito mais, uns jargões mais de xingamentos, mais feiosos, enegrecedores, a gente percebe que existe pouco conhecimento da fonte que está transmitindo aquela opinião. É bem diferente quando você percebe uma opinião vinda de alguém que sabe o seu posicionamento, o nome das coisas, o início, o meio e o fim, né? As opiniões contrárias. E como essas pessoas têm conhecimento, detalhes, elas não se preocupam em diminuir o tom do seu linguajar.
a vibração do seu linguajar, exatamente porque ela está ali numa ideia de explanar, então ela quer atrair a atenção das pessoas para o que ela vai dizer e não ofender o alvo que ela está tentando falar sobre, tá? Então a gente também percebe isso. Então quando começa a modificar, se fica muito pesado o linguajar, já percebemos que a intenção não é esclarecer, mas sim denegrir, ofender, chatear, atingir, atacar. Aí já fica algo mais pessoal. Então, induzindo, e ele fala assim, vai induzir aos que ouvem a mentira, a demência, porque as pessoas começam a acreditar no meio disso coisas que não são verdades. E também vai a demência, que você vai esquecendo, e esse é o pior. O que é demência? No caso, induzir a demência, quer dizer que se eu ficar ouvindo essas opiniões, ouvir fofocas, ouvir injúrias, né? Isso me leva à demência? O que seria isso? Não, o que ele quer dizer aqui, no caso da demência, não é a doença tem um significado, está no sentido figurativo. É a perca de memória, não é isso? Então, nesse sentido de demência, de perca de memória, é que quando eu começo a entrar muito pelos lados, para ouvir muitas críticas pesadas, destruidoras, eu começo a ficar demente de quê? De raciocínio, e vou esquecendo como é que eu cheguei ali. Tá certo? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um site, um local, um professor de filosofia. Aí ele começa lá a ficar falando a filosofia. Eu vou acompanhando a filosofia, vou fazendo um raciocínio, parece ter um raciocínio bom, parece muito com a minha opinião, minha maneira de ver a vida, etc. Vou acompanhando, quer dizer, eu senti uma similitude, né, de pensamento. Depois ele acaba ganhando a minha confiança, mas de repente eu começo a pesquisar um outro site e ali começa a combater aquele professor, Por que uma demência? Porque no momento que eu contamino com muitos ataques, eu acabo esquecendo como eu consegui chegar naquele professor. Em que momento na minha vida eu estava em busca de uma informação? Como foi que eu encontrei? O que eu já raciocinei? O que ele já me ensinou? E eu detive no raciocínio e vi que tinha lógica e conclusão. Então, daqui a pouco, se eu me deixar, parece que aquela pessoa que eu seguia é a pior pessoa do mundo. Eu esqueço, eu entro no estado de demência. Eu esqueço completamente como tudo começou, a história de tudo começar, né? E isso é tão sério. Por exemplo, hoje nós estamos vendo ataques demais, no caso, por exemplo, de Chico Xavier, de Valdo Franco, até os dos benfeitores da espiritualidade. Só que eu esqueço, aí entra a demência do processo. Quanto de ensinamento nos foi passado por esses canais? Praticamente o espiritismo brasileiro veio por eles. E de repente nós vemos ataques a Emmanuel, o benfeitor, a Chico Xavier, a Divaldo Franco. Eu vou ficando meio demente. Daqui a pouquinho eu paro, eu esqueço até quantas obras cada um deles já psicografou, a quantidade de conhecimento que veio por essas vias. Compreenderam? Ou seja, eu nunca posso ser injusto. Eu não posso ser injusto. Por que ele chama de demência? Poxa, ele colocou um pejorativo pesado. Porque a demência primeiro, eu esquecer as raízes e começar a aceitar absolutamente tudo daquela fonte.
sem conseguir criticar. É uma demência, literalmente. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Você, nossos jovens foram atacados por uma demência, né? Algumas universidades federais, você entra lá na Universidade Federal e eles fumam maconha no jardim da universidade, certo? Ali, no meio de todo mundo. Placas de sinalização ofensiva de tudo quanto é jeito e pregada em todos os lugares. Pichamento em todos, porta, parede. Você não parece uma universidade, parece um umbral. Parece que não tem aquelas casas onde mendigos vão se alojando ali dentro. Tem de tudo que você imaginar. Tem uso de drogas, os banheiros são usados por homem, não tem mais banheiro de homem, de mulher, tudo qualquer um utiliza. Então, quando você chega nesse momento, você vai entender o que é a demência. A demência é quando eu perco completamente a raiz, a base de tudo. Começou assim, criticando isso, criticando aquilo, chamando pessoas, unindo, falando mal daquilo, e ali dentro, quem estão? Um extremo ódio, um ódio gigantesco. Se você chegar numa universidade, antigamente se você podia, uma universidade federal, municipal, estadual, é uma propriedade pública, qualquer um podia ir. Hoje, se você chegar lá, você já recebe alguém dizer: quem é você? O que você está fazendo lá? Por que você foi lá? E se você não se explicar, eles te expulsam de lá. Literalmente. Literalmente. Entendeu? E aí existe uma coisa muito interessante para a gente pensar. Isso é uma demência. Onde tudo começou? Como antes era tudo? A demência está onde eu perdi completamente o sentido. Completo. O que é aquilo? Uma universidade. O que é uma universidade? Para estudar. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta é para quem está ali sem estar estudando. Não é o lugar de pregar cartaz, não é o lugar de se pichar, não é o lugar de bater papo, é um lugar de estudo. É um lugar de pesquisa, de muita pesquisa, né? Então nós temos que... É um lugar sério, é um lugar que antes era considerado uma sociedade mais anterior. A universidade era um lugar que até meio reverenciado pela sociedade. Os universitários eram bem vistos, universitários. Hoje, praticamente, a gente vê, quase não distingue mais o vestimento de um malandro de um universitário. Já não sabe mais, né? Então, aonde está isso? Porque é uma demência. Estão doentes. E não é só isso, porque se fosse a vestimenta, a impressão visual, o local com aquelas pichamentas, aquela sujeira, se fosse só isso, tudo bem, uma tinta faz, um banho, um salão de beleza, dar um corte de cabelo. Não, aí vem o ódio, uma vista como se todos estivessem dentro de um forte, guerreando contra todos que chegam até ali, de matar, destruir, ofender, bater, expulsar. Aí que você percebe que aí o ser humano está demente, completamente doente. Então, e tudo foi levado pela mentira e depois a demência. Aí ele diz assim: a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. Se você vai ter um diálogo e esse diálogo começa a entrar pela má conversação, e aí a palavra má na frente já diz: conversar é muito bom, debater, discutir, opinar, mas o má é quando ele tem uma intenção maldosa. E o que é uma intenção maldosa? Não esclarece, não acrescenta, não instrui. Ele só destrói e ataca, destrói e ataca, destrói e ataca. Quando fica nessa rotina, é má. E aí ele diz assim:
As palavras proveitosas, quando fica com os pensamentos, com a má conversação, destrói os pensamentos mais dignos, as palavras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível se torna manter o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. A perseguição, muitas vezes, o que se observa é que sempre haverá um movimento contra, dá a impressão que é a maioria, porque são mais agressivos, mais opinativos, né? Então, dá sempre a impressão que eles são em maior grupo contra uma palestra de bom ânimo, de instrução, do bem, né? A gente poderia dizer assim. É natural. Então, é muito comum a gente ver a tentativa das sombras tentar apagar a luz do bem. Para eles, a luz agride. Para o bem, a escuridão do mal é só uma oportunidade de trabalho. Por isso que não há uma agressão inversa. Né? É natural quando você entra num lugar escuro e acende uma luz, alguém que está lá dentro há muito tempo vai gritar, apaga essa luz! E vem para cima de você, porque você está agredindo os olhos dele. O bem já não. O bem já não se ofende, não se agride. Então, dá-se a impressão de você olhar que existe mais trabalho do mal quanto do bem. Mas na verdade não é assim não. O bem trabalha. O bem trabalha, inclusive tentando absorver o impacto do avanço das trevas, não passando isso para diante, né? Enquanto que a treva não, ele vai fazer aquele estardalhaço e vai embora mesmo. A ideia é essa. Então existe sim, em todos os lugares, a perseguição, ela é implacável. Se você fizer uma palestra e hoje está pior do que antes até que não. Esse dia eu estava olhando um um canal, e ele pega um canal de uma palestra que foi falada há um tempo atrás, todo mundo assistiu e ninguém tinha encontrado aquele tema. Acho que era de um psicólogo falando. Ele deu uma entrevista na rede de televisão e aí perguntaram para ele alguma coisa sobre a educação, porque ele é especialista em educação, e ele foi responder assim, olha, falando até inclusive sobre a Federação Espírita, olha, a Federação hoje, ela cresceu demais, e ela criou uma hierarquia muito grande, assim, mas imagina você, olha só, imagina você, que essa hierarquia ficou muito grande, igual um Estado, ele falou assim, olha só, igual um Estado, uma hierarquia enorme, cheia de departamento. O que acontece com o Estado? É lento para resolver um problema, tudo demora para chegar, a burocracia é muito grande. Assim também a federação vai começar a ficar, se ela não parar para perceber isso e continuar falando. Pois o cara pegou esse recorte, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Estado, falando do Estado, olha aí, ó. Isso é um discurso escondido, mascarado contra o governo. Vocês compreenderam isso? Ele vai fazer uma comparação que desde que eu sou gente, todo mundo fala dos órgãos públicos, da máquina altamente carregada, lenta, da burocracia. Isso é a reza de qualquer ser humano. Mas hoje é visto como algo político, uma visão política depreciativa, ideológica, compreenderam? Então,
ele estava fazendo essa comparação para mostrar à federação que ela pode estar ficando lenta. E essa lentidão pode representar problemas para o espiritismo. Que ela tem que pensar de uma outra maneira, fazer algo mais para nós espíritas assistindo aquilo ali, a gente entendeu. Ele está criticando a federação, né? Porque a federação precisa ser mais ágil. Mas para o outro está falando uma proposta ideológica. Compreendeu? Então, a perseguição é implacável. Ela é imprescindível. E imprescindível se torna manter o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Hoje é muito complicado falar em público. Dependendo de quem ouve, pode levar isso tudo para um contexto completamente diferente, mesmo que sejam coisas ditas há milênios de anos. Normal. Tá certo? O normal. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. É tranquilo. Você pode tentar controlar e não emitir palavras de baixo escalão, não ofensivos. Tranquilo. Porque a ideia não é combater, é esclarecer. Quando eu esclareço, eu não combato. Quando eu esclareço, eu apenas dou oportunidade a quem ouve de decidir qual lado ele vai caminhar. Não estou combatendo, não estou impedindo, não estou coibindo, eu estou esclarecendo. E é por isso que muita gente tem medo do esclarecimento. Porque o esclarecimento, quem decide é a pessoa esclarecida o caminho dela. E o esclarecimento aponta as inúmeras direções que existem. Então, não precisa se combater. O que precisa é esclarecer e cada um decida. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Examina cada sugestão dada, cada ensinamento dado, cada instrução dada, cada conselho dado, cada opinião dada, né? Verbais que te cercam no caminho diário. Analisa, observa e analisa. Trouxeram-te denúncias? Chegou uma denúncia para você? Más notícias? Futilidades? Relatórios malsãos da vida alheia? Está fazendo uma pergunta. Observa como ages. E aí, por isso que ele está falando, ó, observa o conteúdo, de quem divulga o conteúdo, como colheram esse conteúdo. Tá? Se a ideia por trás daquilo é uma guerra, uma briga, uma luta, uma disputa, de repente você está engajado numa guerra e você é uma pessoa pacífica. Por quê? Porque você foi assistindo, se interessando por assuntos que vinham de fontes para armar uma guerra. E você foi pego naquela rede quando você está... Opa, mas o que eu estou brigando aqui? Eu sou de paz. Não, porque eu não observei como agem. Né? Isso é importantíssimo para nós. Né? É muito importante. E aí nós somos levados nesse conteúdo, nessa maneira, nesse manejo, observar de onde vem a informação e qual a intenção dessa informação. Como essas pessoas, quando fala de onde vem, como essas pessoas que detêm essas informações agem. Falamos muito da religião quanto a isso, né? Não falamos? Por exemplo, ninguém quer assistir a missa de um padre que comete crimes ou pecados. Não tem moral, não quero assistir. Interessante, legal. Eu não quero assistir um encontro lá dos evangélicos se o pastor foi pego roubando. Não quero. É engraçado. A gente assiste discursos
de pessoas que têm um passado delituoso e não acusamos ela de imoral. Perceberam? Muitas vezes existem determinadas áreas que nós fazemos esse critério. Se quem está falando não tem moral, pronto. Mas existem outras áreas que pode ser o pior ser humano te dando direcionamento, você aceita. Não importa se ele tem passado ou não tem passado. Deveríamos fazer isso em todas, como fazemos nas religiões. Em todas. Tá? Porque é isso que vai nos manter mais lúcidos. Qual a intenção de um bandido, de um médico abortista que pratica os abortos, defender o aborto? Ele dono de uma clínica de aborto. Então, engraçado, mas se ele for numa imprensa e falar sobre o aborto bonito, ninguém vai falar nada. Olha que interessante. Compreenderam? Então, aplica-se a mesma regra que a gente aplica para as religiões, para selecionar aqueles que têm o direito de falar, aplica-se em todas as áreas. E nós vamos ter um mundo melhor. Então, quem tem interesse, quem tem algo obscuro, quem não pode, quem vai perdendo a moral de falar em determinados assuntos. Porque são praticantes daquele ou têm interesse próprio. Então, vamos lá. Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente. Então, já está falando para o cristão. Vão agir de uma maneira errada, delituosa, falsa, mentirosa, ofensiva, perseguição? Vão. Mas nós temos que fazer isso aqui, ó. Há recurso para retificares amorosamente. Não precisa ofender, gritar daqui para lá, xingar, debater. Eu dou aquela ideia de falar assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, não é ditado cristão. O ditado cristão, ele não dá boi e não dá boiada, porque ele simplesmente não entra num debate, num desgaste, numa briga, não tem interesse nenhum. A quantidade do valor que ele paga ou deixa de pagar, pouco importa. O importante é a moral, o equilíbrio e a paz no coração dele. Pronto, só isso. Porque o valor que você paga para não sair não vai te tornar lícito o que você está fazendo. Nem o que você pagou para não entrar. Para um cristão, a consciência dele é o que ele fez. Independente do que ele pagou, deixa ele pagar. Então, não pratique da mesma forma. Não devolva, não entre em guerra, não entre em debate. E aí, em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Ou seja, quando o cristão está preparado, às vezes ele sofre aquela perseguição, aquele embate, muitas vezes até chamado para questões, né, mais calorosas, né? Aquelas pegadinhas que existem. Se ele estiver instruído fortemente e com o coração tranquilo de que ele não vai combater, brigar, disputar, e sim está bem claro, esclarecer nas pautas cristãs, ele vai tirar de letra. Ele vai pegar cada item que foi modificado, mal intencionado, e vai transformar num esclarecimento do bem e vai instruir ainda por cima e pronto. Porque, como ele não quer ensinar ninguém, ele quer instruir. Há uma diferença em ensinar e instruir. Ensinar, eu quero dar até o método. Instruir, eu quero mostrar apenas o lado. Eu quero levar a pessoa a refletir sobre uma outra visão que ela não tenha. Mas isso, eu não quero ensinar, converter, né? É outra coisa. Então ele está dizendo, bem cá, cristão,
você não tem desculpa para entrar numa guerra, numa briga, numa discussão. Não tem. Pronto. As más palestras, elas sempre vão ocorrer e as perseguições também sempre haverão. E se você ficar procurando isso, você vai encontrar em muitos. E há uma coisa muito interessante, é que se mede a isso, né? Quanto mais você se tornar visível, mais será perseguido, mais será combatido. É natural. Estamos em um mundo onde as trevas é a maioria, neste mundo material. E aí, quando começa a clarear, alguma luzinha começa a iluminar, já começa a incomodar. Para muitos, a gente diria assim: poxa, mas se está incomodando, por que não basta parar de olhar em direção à luz? Deixa a luz. Eu não preciso ficar olhando para a luz. Mas o mal não é assim. Ele não se contenta em apenas deixar a luz iluminando e seguir seu caminho, não olha para ela, ou põe um óculos escuro e não veja. Ele vai tentar apagá-la. Enquanto não apagá-la, ele não consegue conviver com a luz. O bem, gente, o bem, ele convive com o mal. Naturalmente, faz parte. Mas o mal não aceita conviver com o bem. Então, por isso que a guerra sempre virá do mal para o bem, das sombras para a luz, e nunca ao contrário.